Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a reunião uns minutinhos mais antes, porque o tema dessa tarde é um pouco extenso, para não prejudicar os nossos irmãos que vão expor. Essa tarde nós vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido e nos explicado a respeito da lei de Deus, nos mostrando a lei de evolução e progresso na sua essência. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos sustendam a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, nós estamos iniciando a reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Sede Perfeitos. Esse capítulo tem como principal ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudai os vossos irmãos, e fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede vós todos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São dos Registros de São Mateus, capítulo 5, versos 44, 46 e 48. E o tema da tarde tem um subtítulo de um homem de bem. É uma mensagem de Allan Kardec, nos explicando esses ensinamentos de Jesus, em que ele nos fala. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que,
todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si, e para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece clemência de Deus, do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outro. Aproveita o revés todas as ocasiões para fazer ressaltar que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que é o mais prejudicial emprego que lhe pode dar
é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu comando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os que não ficam, sejam respeitados seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Allan Kardec. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Gilvan e Euler Filho. Passamos a palavra ao Gilvan. Meus prezados irmãos, boa tarde. Que Jesus nos abençoe e ampare em mais essa oportunidade de estudos. Bom, meus irmãos, conforme acabamos de ouvir da leitura, hoje iremos estudar o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo subtítulo é O Homem de Bem. Esse item, meus amigos, é uma verdadeira pérola. Se nos fosse possível ler todas as manhãs essa página, ou pelo menos uma vez por semana, certamente ficaríamos mais inspirados e vigilantes acerca dos deveres que nos cabem como cristãos. Aliás, logo de início já podemos fazer uma observação aqui interessante. As expressões o homem de bem, cristão e espírita, na sua essência, significam a mesma coisa. E isso quem nos diz é o próprio Allan Kardec, especialmente no item seguinte, o item 4, denominado Os Bons Espíritas. Isso porque, meus irmãos, esse item, o homem de bem, ele resume de forma maravilhosa tudo o que devemos fazer para seguir os passos de Jesus. Temos aqui nesse item uma síntese das virtudes, dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes que devemos nutrir na qualidade de cristãos, de seguidores de Jesus. E um outro aspecto inicial que é digno de ser mencionado é que Allan Kardec, como um excelente educador e pedagogo, colocou esse item exatamente no capítulo 17, sede perfeitos. Essa expressão proferida por Jesus, esse comando, sede perfeitos, é o imperativo da vida de qualquer criatura no universo inteiro. Buscar a perfeição, evoluir. E essas características descritas aqui no homem de bem constituem o roteiro certo. É um modelo
detalhado de conduta que devemos buscar para atingir essa perfeição. Perfeição, como sabemos, relativa, aquela que nos é possível alcançar um dia, né? Porque a perfeição absoluta só Deus a tem. Sempre repetimos aqui que somos espíritos imortais, criados iguais, sem nenhum privilégio. Todos fomos criados simples e ignorantes, para evoluir na eternidade, progredindo em sabedoria e em amor. E um dia chegaremos também, todos, sem exceção, à condição de espíritos puros. É claro que o caminho, a jornada de cada um vai ser diferente. Uns vão demorar muito mais, alguns vão conseguir ir mais rápido, graças ao seu empenho, ao seu esforço pessoal. E Jesus nos exemplificou, quando esteve aqui conosco, o que é viver de forma harmoniosa com as leis divinas. Por isso que Ele é o nosso modelo e nosso guia. É para Ele que devemos sempre olhar e buscar como referência. E nesse capítulo 17 é bem interessante nós percebermos que o Cristo, de forma muito clara, explicitou aqui um detalhe fundamental que todos devemos nos atentar. Ele nos diz que para seguirmos os seus passos em direção à perfeição relativa, é preciso amar os inimigos. Amar aqueles que não nos compreendem, que nos provocam, que nos perseguem, que nos prejudicam. Esse mandamento é imprescindível. Nós sabemos que é muito difícil, mas foi o próprio Cristo que falou, e falou de forma expressa. Tanto que ele disse, né, que não há mérito algum, ou há muito pouco mérito. Vamos corrigir, claro que há mérito, mas não tanto assim em amar apenas aquele que nos ama. Isso é fácil. Difícil é amar aqueles que nos provocam, que nos desafiam. Porque amar só aqueles que nos amam, até as pessoas incrédulas, que não têm fé, que não acreditam em nada, até aquelas pessoas que estão ali endurecidas no mal ainda, até eles amam aqueles que amam que amam também. Então, meus irmãos, vejam que enquanto não nos esforçarmos para cumprir esse mandamento, estaremos distantes da nossa meta, do nosso objetivo. E a cada reencarnação, temos a bênção da nova oportunidade de voltar aqui à matéria, como estamos tendo agora, para quitar nossos débitos com esses mesmos adversários, a quem muito provavelmente nós já prejudicamos em outros livros. Temos a oportunidade de combater nossas imperfeições, nossas más tendências, e subir degrau a degrau a escada evolutiva, até conseguirmos a nossa depuração. Esse é o sentido da vida. O caminho é longo, nós sabemos, mas as leis divinas, perfeitas e imutáveis, operam sempre a nosso favor. As leis de reencarnação, de causa e efeito, as leis de atração, de sintonia, todas as leis divinas nos ajudam. A própria lei de progresso, que é a lei divina, ela nos impulsiona de forma que ninguém ficará estagnado para sempre. Um dia a pessoa desperta. E nós então, somos chamados a conviver com as pessoas e as circunstâncias necessárias ao nosso aprimoramento, inclusive esses que nos desafiam, que nos provocam, que nos prejudicam. Então, a cada reencarnação, e na verdade mesmo no mundo espiritual, antes de voltarmos aqui ao corpo, nós temos a oportunidade de pagar o mal que já fizemos com a prática do bem. Porque Jesus nos ensinou, e essa frase para mim, particularmente, ela é a mais consoladora de todas.
o amor cobre a multidão dos pecados. Então, meus irmãos, jamais deixemos de fazer o bem, de tentar nos harmonizarmos com as leis divinas, de caminharmos rumo a essa fraternidade universal, compreendendo que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, infinitamente bom, sábio, justo, misericordioso, e que deseja que seus filhos se amem uns aos outros. Essa é a vontade de qualquer pai, que os seus filhos se amem. Então, a família corporal aqui na Terra é o ponto de partida, é a primeira e a principal escola da alma, é a célula máter da sociedade. Se não conseguirmos conviver bem com essas pessoas que estão mais próximas, dificilmente nós vamos conseguir com aqueles que estão mais distantes de nós. Então essas qualidades aqui que estão contidas no item 3, elas devem ser buscadas em primeiro lugar no lar. A partir daí, do lar, passamos para o trabalho, para a vizinhança, onde quer que estejamos, buscar esse esforço contínuo de amar uns aos outros. E um dia conseguiremos também aplicar na sua sublime concepção essa caridade diante dos inimigos, dos adversários. Porque aí sim, aí é a caridade no seu grau máximo. Um dia chegaremos lá. E já podemos e devemos nos esforçar nesse sentido. Porque Kardec nos diz aqui também, no item anterior, no 2, que quem mais ama é quem está mais próximo da perfeição. E nós sabemos, a prática da caridade perante esses adversários, essas pessoas mais difíceis, ela é mais difícil, mas ela é muito mais meritória exatamente por isso. Bom, e são chegados os tempos. Já temos 2000 anos desde o advento do Evangelho, e o Espiritismo veio nos relembrar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, Allan Kardec ressalta muito isso ao longo de toda a codificação, que o Espiritismo tem como a principal finalidade, a função primordial do Espiritismo é a renovação da criatura. Renovar cada indivíduo para, a partir da renovação de cada um, renovar o mundo todo. O Espiritismo veio ao mundo por isso, para essa finalidade. E o codificador, ele destaca tanto essa função, essa finalidade do Espiritismo, que ele chegou a dizer que o verdadeiro espírito é aquele que zela pela sua transformação moral, que se empenha na reforma íntima, no combate às suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírito. Que nós vimos aqui é o mesmo que o homem de bem. Vejam aqui, esse trecho. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de si de melhor do que na véspera. Então, o Espiritismo veio ao mundo para isso. Não foi para impressionar, para matar a curiosidade. O que está acontecendo lá no mundo espiritual? Quem que eu fui na outra encarnação? Como que isso é possível de acontecer? O Espiritismo não veio para isso. Ele veio para renovar moralmente a criatura, porque nós evoluímos muito em intelecto, mas do ponto de vista do sentimento ainda estamos muito atrasados. E basta você olhar a internet e ligar a televisão que você vai ver isso. O quanto a humanidade precisa evoluir em sentimento. E, meus irmãos, Allan Kardec, percebendo essa responsabilidade pelo conhecimento espírita, ele, inclusive, fez uma escala, uma classificação dos espíritas, para
nos orientar e advertir, né, acerca qual que é a posição que você se encontra. Nós, que já abraçamos a doutrina, que tipo de espírita nós somos? Vamos ver aqui no livro dos médiuns, item 28, Allan Kardec dizendo assim, entre os que se convenceram da necessidade do estudo do Espiritismo, temos, em primeiro lugar, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores, aqueles que se impressionam, acham curioso, querem saber mais, mas para por aí. A segunda espécie de espírita são aqueles que no Espiritismo veem mais que os fatos, compreendem a parte filosófica, o seu fundo ali, seus valores, admiram a moral que daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhe exerce nos caracteres. Em nada altera seus hábitos e não se privam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo. O orgulhoso se conserva cheio de si. O invejoso e o cioso sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritos imperfeitos. Então aqui, no primeiro, são os curiosos, se impressionam. Esse segundo aqui, já vê que a doutrina tem uma coisa grandiosa, uma filosofia envolvente, explica as coisas da vida, te aponta o caminho, mas na hora de fazer ali a reforma íntima, na hora de aplicar em si mesmo, recua. Acham a caridade uma máxima maravilhosa, mas não a pratica. São os espíritas imperfeitos, segundo Kardec. O terceiro é aquele grupo de espíritos que não se contentam em apenas admirar a moral espírita, mas a praticam com todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos. Esforçam-se para fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Então isso aqui é o que nós devemos ser, né? Reconhecendo a sublimidade do espiritismo, tudo que ele nos descortina, as realidades espirituais, né? A explicação do Evangelho e a ampliação dos seus horizontes, e não paramos por aí, nós esforçamos em colocar em prática na nossa vida. E por fim ele fala dos espíritas exaltados. Em tudo o exagero é prejudicial, e no espiritismo, né, eles infundem confiança demasiadamente cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível. Leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo que seria um absurdo. A reflexão e o exame demonstrariam a impossibilidade. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil ao espiritismo. Então são aqueles que seguem a senda do fanatismo, que não se orientam segundo, né, a codificação de Allan Kardec e acabam fazendo mais mal à doutrina do que bem. Bom, meus irmãos, então, nós temos que ter muito cuidado. A vigilância e essa autoanálise constante de que tipo de espírita nós estamos sendo. Será que nós estamos nos esforçando
esforçando suficientemente na nossa reforma íntima? Será que estamos aplicando o Evangelho na nossa vida, nos tornando criaturas melhores a cada dia? Porque é isso que nós temos que buscar. Foi para essa finalidade que o Espiritismo veio ao mundo. As mesas giraram, os Espíritos do Senhor se comunicaram com os médiuns por todo o mundo, com a finalidade de renovar a criatura humana, chamar a atenção de nós encarnados acerca das realidades espirituais, para nos despertar da matéria e nos conduzir à renovação íntima, ao progresso moral. E ninguém renova sem o conhecimento de si mesmo. Inclusive o Lucas abordou bastante esse tema aqui no sábado passado, falando daquela máxima, conheça-te a ti mesmo, trazendo inclusive mensagens de Emmanuel no livro O Consolador, e também uma página, uma mensagem muito bonita de Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos ensina aquela metodologia que ele utilizou quando estava aqui encarnado, de todas as noites fazer esse autoexame, para verificar onde ele errou, o que ele precisa corrigir. Isso é fundamental, meus irmãos, porque o conhecimento de si mesmo é que vai nos trazer humildade para ter mais clareza nas nossas imperfeições, naquilo que a gente precisa melhorar. Porque sem nos conhecermos, sem conhecer as nossas limitações, como que vamos evoluir? Ficamos estacionados. Foi por essa razão, inclusive, que Jesus disse aos fariseus, que ficaram revoltados naquele tempo, que os publicanos e as prostitutas chegariam ao reino dos céus antes do que eles, porque eles se arrependeram, alcançaram a humildade, ali dentro das suas possibilidades, e tentaram renovar, ao passo que os fariseus já se achavam demais, cheios de si, não tem nada mais a evoluir. Então o orgulho freia o progresso da criatura, ela fica estacionada. E o conhecimento de si mesmo traz a humildade. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer, a reforma íntima. A maior contribuição que nós podemos deixar no mundo é a nossa evangelização, é a construção de um novo homem, um homem mais cristianizado, seguindo os padrões do Cristo, seguindo esses caracteres aqui do homem de bem. Se assim agirmos, nos melhorando, estaremos melhorando tudo à nossa volta, sendo mais caridosos, praticando a caridade nas suas mais diversas modalidades e colaborando com a criação de nosso amado Pai Celestial. Essa, inclusive, meus irmãos, é a caridade essencial que Emmanuel nos fala em uma página do livro Vinha de Luz, porque temos muito estudado, e todos aqui ouvimos falar sempre sobre a caridade moral e a caridade material. Caridade material, aquela onde nós auxiliamos um irmão com um alimento, uma roupa, um remédio, algo ali que vai sustentar aquele corpo, a matar a fome, a se proteger do frio. Tem a caridade moral também, que vai ser mais no âmbito da consolação, do perdão, da palavra amiga, do esclarecimento, do silêncio diante de uma ofensa. Mas Emmanuel nos fala aqui dessa que é a caridade essencial. E com essa página eu encerro a minha participação. Emmanuel comenta um trecho da segunda carta de João, capítulo 1, versículo 6, onde João Evangelista diz o seguinte: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Olha que interessante. Que pratiquemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andais nele. E Emmanuel
comentando, nos deixa a seguinte página: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamada. Então, a prática da caridade moral e material é fundamental. Todos devemos nos esforçar ao máximo. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A caridade material e moral são irmãs, andam lado a lado. A assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, o amor. Conjugam-se e complementam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Não é à toa que o lema da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, agirmos e falarmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então está aqui a caridade essencial. É a caridade para conosco mesmo. O compromisso com a reforma íntima, com o nosso aprimoramento, com a nossa iluminação. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Vejam, meus irmãos, é uma mensagem muito valiosa, porque muitos poderão dizer que Emmanuel, será que não está exagerando? Pratiquei a caridade moral, pratiquei a caridade material, mas eu vou voltar para o mundo espiritual. Mendigos de luz. A doutrina espírita tem, na sua literatura, vários exemplos nesse sentido. Não teremos tempo para aprofundar, para ler nenhum trecho dessa obra, mas esse aqui, esse livro, Voltei, conta o caso de um grande companheiro da Seara Espírita, o irmão Jacob, é o pseudônimo do Frederico Figner. Foi um grande trabalhador na Seara Espírita, foi diretor da FEB, trabalhou como tesoureiro, como vice-presidente, foi membro do Conselho Fiscal, médium passista. Ele conta que participava de inúmeras reuniões mediúnicas, inclusive esclarecendo espíritos, sofredores, mas ele nos conta que, ao retornar ao mundo espiritual, teve a grande decepção de ver que ele não tinha alcançado luz própria nenhuma. Ajudou muitas pessoas, mas ele mesmo estava nessa situação que Emmanuel disse aqui, mendigo de luz. E é uma história muito bonita, é um livro que vale a pena a leitura.
que nos atentemos então para essa que é a nossa maior tarefa, a edificação de nós mesmos, de um homem novo, segundo os padrões de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele, Divino Mestre, nos abençoe. Boa tarde para todos, boa tarde para todas. Eu gostaria, antes de iniciar a minha participação, em nome da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, homenagear todas as mães aqui presentes e aquelas que eventualmente venham nos ver e nos ouvir através da internet. Em nome de Maria Santíssima, a nossa doce mãe espiritual, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso homenageia e pede a Jesus que abençoe a todas as mãezinhas do mundo, mas nesse momento em especial as mães aqui do solar, aquelas que já partiram, como a minha, e aquelas que estão aqui ainda, ombreando as tarefas espíritas e levando à frente essa tarefa, a tarefa dessa casa, iniciada há tantas décadas atrás. Meus irmãos, diz uma história zen budista que o mestre caminhava à beira de um rio junto com o seu discípulo, e durante a caminhada ele viu um escorpião se debater às margens daquele rio, e o mestre então resolveu se aproximar e salvou o escorpião do afogamento, colocando o animal ali ao lado da parte seca da margem do rio. Assim que o escorpião se recompôs, ele picou o dedo do mestre, inoculando-lhe veneno. O discípulo viu aquilo e, de certa maneira, criticou o mestre, dizendo: mestre, o senhor não sabe que é da natureza desse animal picar as pessoas? E, no entanto, o senhor ainda o auxiliou. O mestre, então, aproveitando aquela oportunidade, disse ao seu discípulo: meu filho, você não sabe que é da minha natureza auxiliar as pessoas, auxiliar os seres em desfazer o bem? É com essa lenda, é com essa passagem, com essa história narrada nas tradições budistas, que nós iniciamos o nosso comentário a respeito do homem, biblicamente falando, o homem e a mulher de bem. E nós temos que, inicialmente, avaliar, nos dias de hoje, meus irmãos, muitas pessoas ainda questionam as atitudes bondosas por parte de outras tantas. Tem pessoas que, por outro lado, ao presenciarem o comportamento de grande parte das criaturas humanas, ou de uma parte das criaturas humanas, dizem assim: vendo o comportamento das pessoas, a gente desiste de ser bom. Vendo o comportamento dos dirigentes, eu desisto de ser honesto, desisto de ser bom. Aliás, o grande Rui Barbosa dizia isso: de
tanto ver triunfar a iniquidade, as pessoas têm vergonha de serem boas. Essa é uma constatação que de fato tem o seu tom de realidade, mas que não deveria ser de fato assim. Quantas e quantas picadas às vezes nós tomamos na vida dos filhos, por exemplo, na sua caminhada em prol do adiantamento, do progresso, mas no entanto nós os perdoamos, nós continuamos amando profundamente essas criaturas que Deus nos concedeu. As pessoas verdadeiramente boas não se importam com as picadas que levam, com as ingratidões que lhes chegam. Elas se preocupam em serem boas, em fazerem o bem, em darem exemplo de civilidade, de solidariedade, de bondade. Não importa o mundo, respeitemos o mundo como ele é, respeitemos as pessoas como elas são. A mim, me dou o dever de ser cada vez melhor, aos outros, dou o direito de ser como são, dizia Francisco Cândido Xavier. Então, meus irmãos, às vezes nós ouvimos de uma maneira totalmente desarrazoada, mas ouvimos as pessoas dizerem assim: não, estou cansado de ser bom, não encontrei benefício nenhum sendo bom, não tive resultado algum. Infelizmente, essas reações, ainda muito ligadas aos sentimentos materialistas que falam em nossos corações, muitas vezes nos atrasam na concepção necessária de que precisamos ter em face do mundo e das pessoas, nos esquecendo dos exemplos de Jesus, o nosso mestre amado, o nosso mestre querido, que nos ensinou a sermos bons, independentemente da situação, em qualquer circunstância, em qualquer momento, até dormindo, a gente tem que se esforçar para sermos bons, meus irmãos. O egoísmo e o orgulho, de fato, infelizmente, significam para o nosso planeta a origem de todos os nossos males. O mundo é um mundo de expiação de provas por causa do egoísmo e do orgulho, individual e coletivo. E a isso, esses dois sentimentos antagônicos ao sentimento do amor, eles ainda se espalham com muita força nos corações das pessoas, mesmo daqueles crentes como nós, que estamos fazendo uma força danada para melhorar, e que às vezes, diante dos fatos do mundo, a gente se esquece às vezes e se surpreende pensando assim: nossa, mãe, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, recebeu em troca o desprezo e ingratidão, que tola que ela foi. O mundo, na concepção de muitos irmãos nossos, ainda que uma concepção não falada, mas muitas vezes sentida, virou o mundo, entre aspas, dos espertos. O mundo dos vivos, na acepção de esperteza que a palavra pode significar. Aqueles que agem às escondidas, sempre com terceiras intenções, sempre com a intenção de obter uma vantagem, ainda que ilícita, mas de obter uma vantagem, e muitas vezes, pela inversão de valores que nós às vezes temos,
parte da sociedade, muitas dessas pessoas ainda são consideradas espertas. O egoísmo, inclusive, talhou algumas expressões que a língua portuguesa acabou dando a elas outros significados, senão o que elas significariam realmente. Por exemplo, esperteza virou velhacaria, estratégia virou a forma de você obter determinadas situações utilizando uma sagacidade muitas vezes criminosa, e assim por diante. Mas quando nós então olhamos para todas essas características com o olhar voltado para a vida futura, para o mundo espiritual, para a necessidade que todos nós temos de avançarmos, de nos esforçarmos muito para podermos progredir, nós então, meus irmãos, vamos compreendendo que de repente, de verdade, a bondade está na nossa essência, ainda que parcialmente latente, ainda que parcialmente adormecida, mas a bondade está lá, está presente em nossos corações. Nós já somos capazes de senti-la, e se nós verificarmos a marcha do progresso da humanidade, a gente percebe isso. As pessoas vão melhorando, as pessoas estão mais ligadas nos movimentos da fraternidade coletiva, a ética já começa a adotar um lugar de destaque nas relações humanas. Quando a ética estiver de fato iluminada pela boa nova de Jesus, nós estaremos diante de uma sociedade renovada, meus irmãos. Nós estaremos diante de uma sociedade melhor. E é por isso que aquele mestre Zé budista disse ao seu discípulo: meu querido, se a natureza dele é ofender, a minha é de ajudar. E essa é a nossa natureza. É para o que nós fomos criados. Nós fomos programados para sermos bons. Está no nosso DNA espiritual. É uma questão de desenvolvimento nas oportunidades que se apresentam em cada momento da vida. No passado, nós éramos muito bons dentro das igrejas. Nos prosternávamos diante do altar, orávamos, bendizíamos ao Senhor, mas quando saímos da igreja, nos transformávamos em feras. Enchíamos os navios de escravos e mandávamos para o mundo inteiro. Hoje está mudando, não é mesmo? Isso tudo está mudando exatamente porque essa essência que nós temos dentro de nós, a partir da influência de Jesus em nossas vidas, ela vai ganhando força, meus irmãos. Ela vai ganhando capacidade de se expressar, e nós vamos melhorando as nossas reações, os nossos pensamentos, graças a Deus. Graças a Deus. E a doutrina espírita tem nos ajudado demais nessas avaliações, porque além de nos mostrar que a nossa essência é o bem, nos mostra a necessidade de exercermos esse bem nessa vida, a necessidade de sermos bons nesse momento da nossa existência, a necessidade de agirmos com amor, para que possamos, como disse aqui há pouco Gilvan, relembrando aqui as lições e os fatos que nos trouxeram Frederico Figner nessa obra maravilhosa chamada Irmão Jacó, para que essa multiplicidade de coisas boas que nós construímos aqui no mundo
para podermos chegar a uma situação de equilíbrio na vida espiritual. O Espiritismo nos mostra isso com muita clareza, falando: meu irmão, você está encarnado, você não veio aqui para o jardim da infância, a sua vida não é um passeio no shopping center, a sua vida lhe foi dada para que você construa o seu progresso intelectual, moral, para que você viva em intensidade de modo a se melhorar. É para isso que a vida foi dada. As dificuldades são matérias-primas que nós elaboramos para podermos, ao transpô-las, vamos ganhando tarimba, vamos ganhando força, vamos ganhando resistência ao próprio mal, ao sofrimento, e vamos melhorando cada vez mais. É por isso que a doutrina espírita nos explica a respeito da razão da dor. A dor é uma eleita que Deus, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Está aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Agora, quando nós compreendemos isso, meus irmãos, verdadeiramente, nós nos tornamos criaturas mais fortes e em condições de darmos o nosso braço amigo e o nosso ombro forte para aqueles que ainda não compreenderam. E no atendimento fraterno que fazemos ao longo da vida, nós vamos ajudando outros irmãos que não têm ainda a fortaleza e a resistência suficiente para aceitar os baques da vida. E esse é o grande desafio dos espíritas nos dias que passam. É se fortalecerem, é de compreenderem a sua missão e a sua essência e se colocarem de prontidão para receberem milhares de almas encarnadas que nos procuram e que precisam ouvir de nós uma mensagem de esperança. Essa coisa de frequentar o Espiritismo, indo ao centro espírita, vou na terça, aqui no nosso caso, vou na quinta, vou no sábado, faço isso, faço aquilo, e vou frequentando maquinalmente, vai acontecer o que aconteceu aqui com o nosso irmão Jacó. Ajudou em muito o movimento espírita no Brasil, mas ele mesmo diz da sua surpresa quando chega ao mundo espiritual. O patrimônio que ele havia acumulado de bênçãos estava vazio. Então nós espíritas temos que começar a compreender que se estamos lá na campanha do quilo, ou lá na costura, ou lá no bordado, ou lá na cesta básica, ou no médico, ou na farmácia, ou no dentista, onde for, o que importa não são os movimentos relacionados à beneficência apenas, mas a quantidade de amor que nós colocamos nessas atitudes e nesse tempo que nós empregamos, graças a Deus, em assistir o nosso semelhante. Os irmãos que procuravam a casa do caminho e as casas espíritas têm que procurar se assimilarem a lição da casa do caminho. Eles não encontravam apenas um unguento, um pedaço de pano, o remédio, o alimento, a pousada. Eles encontravam muito mais. Eles encontravam as missões libertadoras da Boa Nova de Jesus, mas encontravam os gestos de amor e de solidariedade dos primeiros cristãos que foram os discípulos de Jesus e que não perguntavam de onde eles vinham, quem eles eram, quem eles foram, se eram ricos, se eram pobres, se eram judeus ou se eram gentios, se eram romanos ou gregos.
eles simplesmente ajudavam. E é esse o dever do espírita de hoje, como aquele mestre budista. Nós vamos receber a ingratidão. Outros dizem assim: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Aí eu pego e cruzo os braços. Para que eu vou ajudar? As pessoas não reconhecem. Ai, que pobreza, meus irmãos. Que estado de miserabilidade é esse? Em que nós trocamos atitudes por gestos de reconhecimento. Que tristes nós somos se assim agirmos. Nós temos que encontrar nas pessoas a possibilidade delas crescerem a partir de alguma ação que nós fizermos. Bezerra de Menezes foi defrontado por um irmão à porta da Federação Espírita Brasileira, e esse irmão me pediu, pelo amor de Deus, um vintém para que ele pudesse comprar alguma coisa para levar para a família, porque ele estava desempregado, procurando emprego e não conseguia. Bezerra imediatamente enfiou a mão no paletó e descobriu que ele só tinha um tostão dentro do seu paletó, que era a conta dele pegar o bonde para ir para São Cristóvão, distante do centro do Rio, onde ele morava. Até o anel de formatura ele já tinha vendido para ajudar as pessoas. O Dr. Bezerra de Menezes, então, se colocou na condição de miserável, de não poder dar aquilo que o irmão pedia. Todos nós sabemos, porque conhecemos essa história linda das tradições espíritas, que ele deu àquele homem um abraço e disse: meu irmão, eu não tenho condições de lhe dar agora o trocado, mas por favor, leve esse abraço para sua esposa e para os seus filhos. Leve esse abraço como uma manifestação das bênçãos que eu agora nesse instante estou te desejando. E o resto da história nós sabemos. O irmão, magnetizado por aquelas vibrações, foi para casa, abraçou sua esposa, abraçou seus filhos, e naquela noite lhe pareceu sentir menos fome, e no dia seguinte, na sua faina diária de buscar um emprego, ele consegue uma colocação num determinado local do Rio de Janeiro. E volta para agradecer o Dr. Bezerra de Menezes. Então, meus queridos irmãos, nós sabemos que a doutrina espírita não veio nos ensinar uma nova moral, mas veio facilitar às criaturas humanas a compreensão dos ensinamentos de Jesus. Porque antes de Jesus, o mundo verdadeiramente era dos poderosos. Se não era romano, era escravo. Os padrões eram esses. Se não era grego, era bárbaro. Se não era judeu, era gentio. Depois de Jesus isso mudou, e o conceito de irmandade se estendeu para o mundo inteiro, e Jesus então designa um rabino, perseguidor de cristãos, para ir atrás da gentilidade do mundo, conclamar a humanidade inteira para conhecer a sua boa nova. E eis que o grande Paulo de Tarso, patrono abençoado dessa casa, se transforma no discípulo ativo de Jesus e leva o ensino e a palavra do Cristo para o mundo inteiro. O Espiritismo, meus irmãos, se alguém um dia nos perguntar como é que é o Espiritismo, e às vezes a gente tiver dificuldade assim de procurar uma resposta brilhante e não encontrarmos em face das nossas limitações, me refiro aqui especialmente às minhas, nós podemos resumir assim: o Espiritismo, meu irmão, minha irmã, é o Consolador que Jesus prometeu. É Ele que nos dá condições
de desenvolver os nossos potenciais de bondade, que todos nós temos, todos temos. O bem e a bondade está no coração da fera, que está lá cometendo os mais bárbaros crimes. É questão de tempo, é só uma questão de tempo. A doutrina espírita nos esclarece que fundamental é retirarmos da doutrina aquilo que é essencial, a moral de Jesus. E nós sempre repetimos aqui nessa casa os ensinamentos de Emmanuel a Chico Xavier, quando Emmanuel diz o seguinte: tem espíritas que querem avaliar a doutrina espírita sob o prisma filosófico, sob o prisma científico. Bacana, o Espiritismo nos dá esse conhecimento. Agora, ainda que intimamente, ainda que de forma não declarada, se nós acharmos, apenas para o esforço de argumentação, que o Evangelho de Jesus não é a parte fundamental, a pedra de esquina, a base fundamental sobre o qual está construída toda a teoria espírita, nós estaremos tirando Jesus do Espiritismo. E tirar Jesus do Espiritismo, meus irmãos e minhas irmãs, significa transformar a doutrina espírita em mais uma seita que gera negação ou fanatismo. É simplesmente isso. É Jesus que nos resgata o bem que existe dentro dos corações de cada um de nós. E é por isso que nesse capítulo tem aqui uma expressão maravilhosa. Olha, eu abro aspas e gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês, com todo o amor e todo o carinho, porque nós sabemos que ainda temos muito a construir no nosso crescimento espiritual, mas sabemos que o caminho a percorrer não é definitivamente motivo de desânimo, pelo contrário. E quando a gente lê essa expressão cunhada num desses capítulos, do capítulo 17 que estamos a estudar nessa tarde, que é a seguinte, prestem bem atenção, meus caríssimos irmãos e irmãs: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Pessoal, isso é profundamente consolador. Não se reconhece o espírita pelo grau de santidade que ele já atingiu, porque não tem santos aqui na terra. Não se conhece o verdadeiro espírita pela quantidade de obras que ele mantém, ou pela quantidade de dinheiro que ele doa, ou pelas palavras brilhantes, mais ou menos brilhantes que ele profere. E nem se conhece o verdadeiro espírita pelo bem que já está eventualmente estabelecido em seu coração, porque tem espíritas assim, poucos ainda, mas tem. O verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele ou nós fazemos para melhorar. Isso é muito bacana. Quando nós fazemos esse esforço, quando nós procuramos domar os nossos homens velhos, como dizia Paulo de Tarso, uma coisa eu acho em mim: quanto mais eu quero fazer o bem, mais o mal está comigo, dizia Paulo numa de suas cartas. Mas ele tanto se esforçou, ele tanto pelejou, que depois de dizer numa carta a Timóteo que percorreu a sua carreira e que guardou a sua fé, ele diz com todas as letras e com todo o sentimento: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, aqui nessa tarde de outono,
sábado tão bonito que Deus nos proporcionou. Eu encerro aqui a minha participação dizendo exatamente isso. Vai ser uma glória para todos nós se nós conseguirmos chegar ao mundo espiritual e um dia todos chegaremos, né? Não é, lindo? Um dia chegaremos, né? Se nós pudermos chegar, meus irmãos, dizendo assim: olha, eu consegui andar um pouco, graças a Deus. Eu consegui fazer com que Jesus vivesse dentro do meu coração uma boa parte do tempo da minha vida. E pedirmos assim: ó Mãe Santíssima, ó Mãe de todos nós, de toda a humanidade, me abençoa, para que eu possa voltar de novo às novas experiências na romagem da terra, e lembrando o vosso exemplo de amor e de bondade, poder um dia guardar no meu coração pelo menos um fragmento das luzes que habitam o coração das mães. Que Jesus abençoe, meus irmãos, todos vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês. Meus irmãos, terminados os comentários das lições da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz, reflexão e aprendizado. Pedimos à nossa irmã Vera que nos faça a prece. Agradecemos, Jesus, mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa casa, de estudo, trabalho e oração, para mais esse estudo desse tema tão bom, tão profundo, que o Senhor nos concedeu essa tarde. Agradecemos pela inspiração dos nossos irmãos, pela exposição que foi feita do tema, do nosso irmão Euler, do Gilvan, rogando ao Senhor, Mestre amado, que nós possamos colocarmos em nossa vida como prioridade a nossa melhoria íntima, a nossa reforma íntima, seguindo esse roteiro de luz e de esperança que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos legou, que é o seu Evangelho. Rogando ainda, Mestre amado, abençoe os nossos esforços, que possamos continuar amando, servindo e perdoando sempre, assim como o Senhor nos ensinou. E que o Senhor se compadeça de todos nós, encarnados e desencarnados, de todos os nossos irmãos em sofrimento, e continue nos abençoando a todos, Senhor Jesus, com saúde, com força, com fé, e que possamos seguir firmes e resolutos rumo a esse propósito de melhoria íntima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. Com essa prece, nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos forem receber o passe, pedimos por forma aqui. Vai ter ficha para médica, quem for pegar permaneça sentado.